O cinema é uma arte que a gente ama. O cinema, ele transforma, ele molda, ele faz parte da gente no decorrer da nossa vida. É tanta coisa positiva sobre o cinema que dá para fazer alguns vídeos sobre isso. Mas, infelizmente, na sua grandeza, o cinema também pode ser nocivo, ele também pode ser negativo. Não o cinema, eu acho que eu fui injusto, mas as pessoas que estão nesse meio, as pessoas que produzem, algumas delas, infelizmente já cometeram coisas aí no passado, coisas até criminosas que traumatizaram muita gente. Na grande maioria das vezes também atrizes, e hoje a gente vai falar sobre 6 desses casos aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar de 6 filmes conhecidos, filmes aí que marcaram, mas que infelizmente tiveram nos seus bastidores coisas muito lamentáveis, muito tristes, que acabaram marcando a vida das suas atrizes, das suas protagonistas ou coadjuvantes ali por muitos e muitos anos. E aí a gente volta àquela velha questão, até onde a arte pode ir, qual é o limite da arte, tipo assim, para você ter uma grande obra, para você ter uma grande atuação, é válido exigir quase tudo de uma pessoa? Bem, na minha opinião, acho que não. Quando você machuca aquela pessoa, não tô falando fisicamente apenas, estou falando psicologicamente, como são vários desses casos, é algo que não vale a pena. O primeiro filme, que é um filme, na verdade, todos esses filmes aqui, lá atrás, já alguns deles há anos, eu já comentei sobre esses casos, Como no caso de Azul é a Cor Mais Quente, filme de 2013 francês que foi premiado, uma adaptação de um romance gráfico de mesmo nome. É um filme de arte, um filme longo, muitas vezes contemplativo, paga de filosófico e tal, que fala das duas meninas que se envolvem, que tem um interesse amoroso e, claro, os percalços da vida, os conflitos e coisa e tal. O que acontece é que esse filme, ele tem várias cenas ali das atrizes, na sua intimidade, sem roupa, inclusive uma famosa cena de sexo com 7 minutos de duração, bem íntima, mostrando muita coisa e tal, 7 minutos. Não é aquela coisa discreta ali, mostrou ali 20, 30 segundos, 1 minuto, mas 7 minutos. Que tem a Léa Seydoux e a Adele Exarchopoulos, as protagonistas de Azul é a Cor Mais Quente, nessa cena, o que é uma grande ironia, porque ali a gente, como público, não sabendo nada do que rolou nos bastidores, você pensa, nossa, elas estão se amando, elas estão tendo prazer, mas meu amigo, não foi prazer coisa nenhuma. O diretor do filme, o Abdelatif Kechiche, ele gravou essa cena por 10 horas seguidas, até para ele ficar perfeito. Houve um desgaste físico, mental, as meninas estavam sangrando de tanto que as coisas estavam ali. E aí, claro, tempos depois que o filme foi lançado, que as atrizes, principalmente a Léa Seydoux, foi a público, deu detalhes, falou como aconteceu, disse que ela sofreu pra caramba. Nas coletivas de imprensa desse filme, na época de lançamento, quando ele estava sendo premiado, tinha fotos e vídeos da Léa Seydoux chorando, e o pessoal falando que ela estava emocionada, mas nananina não, ela era triste, ela era traumatizada com aquilo. E tudo questão contratual, tinha que comparecer nos eventos, e ela falando, a Adele sofreu pra caramba, chorava ali nos bastidores. E não só nessa questão dessas cenas em específico, mas elas falaram que todo o processo do filme foi muito difícil. Inclusive tem cenas delas se batendo e a tapa na cara que ele pedia pra repetir várias e várias vezes. E além de tudo isso, que já é mais do que suficiente para ser algo execrável, tem vários outros detalhes aí do que aconteceu nesses bastidores que deixa o filme, e uma suposta imagem que muita gente podia ter dele, agora bastante questionável. O segundo da nossa lista lembra o que aconteceu no primeiro da lista, que é O Último Tango em Paris, de 1972. Filme
elogiadíssimo pela crítica, pelo público, arrecadou dinheiro, né, dirigido pelo Bernardo Bertolucci, que tinha o Marlon Brando, né, como protagonista, muito mais velho, inclusive, na época do que a Maria Schneider, né, que é a vítima aqui, a estrela do filme. E você já deve ter ouvido falar dessa história, né? É uma história em que tem um cara que ele perdeu a mulher, que está procurando um apartamento em Paris, ele se envolve com uma jovem, né? Fica atraído e a relação deles fica cada vez mais intensa, para não dizer perigosa, e tem uma famigerada cena em que o personagem do Marlon Brando, ele abusa da personagem da Maria Schneider, né? Quem tá de fora fala, tá, história pesada, teve essa cena, mas tem um pequeno grande detalhe aqui. A atriz, a Maria Schneider, tinha 19 anos, ela simplesmente não foi avisada o que ia acontecer na cena, que era uma cena de abuso, agressiva, violenta. O Bernardo Bertolucci não falou nada, produção e tal. Por quê? Porque o diretor queria, segundo ele, em entrevista, muito tempo depois, que a reação da atriz fosse genuína, fosse natural, que ela realmente sentisse medo. Marlon Brando utilizou a manteiga, né, que também é um elemento bastante famoso nessa cena, e simuladamente, mas de uma maneira extremamente íntima, invasiva e agressiva, né? Você fica imaginando a cabeça dessa atriz, da Maria Schneider, depois da gravação dessa cena, né? Ela disse que ficou traumatizada durante muito tempo. A Maria Schneider morreu, né, em 2011. Em 2007, ela revelou em entrevista esses abusos aí, o que tinha acontecido. A galera não levou muito a sério, muita gente, né, como acontece, questiona a vítima, né, mas o próprio diretor, depois de muito tempo, confessou que foi aquilo que ele fez mesmo, tá? E aí, Bernardo Bertolucci ganhou prêmios, ascensão na carreira, Marlon Brando também, e a Maria Schneider, pelo papel, ganhou apenas $4 mil para passar por aquela situação que, segundo ela, né, ocasionou independência química e problemas de saúde mental. O terceiro da lista, Os Pássaros, de 1963, dirigido por Alfred Hitchcock, considerado por muitos o mestre do suspense. O nome, o trabalho do Hitchcock, ele já está na história do cinema há muito tempo, com vários exemplares de filmes. Os Pássaros é um dos filmes marcantes que o Hitchcock trouxe. Você imagina, né? Um filme do início da década de 60, completamente ousada a ideia de fazer pássaros atacando pessoas. A estrela do filme, Tippi Hedren, que na época tinha 33 anos, estava começando sua carreira no cinema, e quem foi que abriu as portas para Tippi Hedren? Alfred Hitchcock. Ela atuava como modelo na época. Hitchcock ficou encantado com a mulher. Para muitos, ele ficou obcecado com ela. Já chegou para ela e falou, não, eu quero você no meu próximo filme, que seria Os Pássaros, e fechou um contrato com ela já de cara de 7 anos, né, para quem estava começando, com a Alfred Hitchcock, que já estava em alta naquela época. Ela falou, bora lá. A Tippi Hedren falou em diversas ocasiões muito do que aconteceu nos bastidores desse filme, e muita coisa é bizarra. Como uma muito conhecida, né, tem uma cena nesse filme que a personagem ela é atacada por pássaros, por corvos ali, né? E aquela cena de fato aconteceu. A atriz achava que ia ser pássaro mecânico e tal, de mentira, né? Mas não, o Alfred Hitchcock fez questão, né, pelo perfeccionismo e qualidade do filme, que fossem pássaros de verdade, e assim ele fez. Foi jogando ali os pássaros, mandando e repetindo a cena várias vezes. A Tippi Hedren machucou o rosto, terminou toda ensanguentada. E não foi só nessa cena. Ela disse que a pressão psicológica em cima dela por parte do diretor era gigantesca. E segundo a própria atriz, o Alfred Hitchcock não parou só ali na tortura e no negócio, na fisicalidade no filme. Ele tentou por diversas vezes nos bastidores ter relações sexuais com ela, que sempre foram negadas. Tanto é que em 1979, em uma homenagem que fizeram para o Hitchcock, a Tippi Hedren falou durante esse evento que sabia da importância do Hitchcock, mas que pessoalmente ele era terrível.
Número 4, O Iluminado, de 1980, dirigido por ele, Stanley Kubrick. Também já fiz um vídeo sobre isso, infelizmente a gente tem relatos da Shirley Duvall, que faz a Wendy, né, a esposa ali do Jack Torrance, feito pelo Jack Nicholson, que a carreira dela basicamente acabou depois desse filme, né? Você tem todo o lance do isolamento no hotel, o personagem do Jack Nicholson ficando maluco, né? Lembrando que é uma história aí, uma adaptação do Stephen King. E aí tem uma cena que a gente consegue ver o que a Shirley Duvall depois, né, expôs em relação a Stanley Kubrick. Jack Torrance, o marido de Wendy, vai se aproximando ali dela com a cara de maluco, insano, ameaçador, e ela segurando um taco de beisebol, e eles ali andando pelo salão do hotel, ela de costas, ele vai vindo, é uma cena icônica, tensa pra caramba, e a interpretação da Shirley Duvall passa uma verdade, você sabe por quê? Porque era verdade, cara. Ela já estava tão psicologicamente afetada, essa cena ela foi repetida 127 vezes pelo Stanley Kubrick. Isso mesmo, 127 vezes. Entrou pro Guinness Book de cena mais repetida aí, que tiveram que refazer várias vezes. E ela falou, cara, minha vida era um inferno. Eles ficaram 5 meses gravando. O Stanley Kubrick exigia muito dela. Jack Nicholson falou que achava muito estranho a forma como, né, o diretor agia com ela. Era orientado para que toda a equipe nem olhasse na cara da Shirley Duvall, porque segundo o Stanley Kubrick, aí você vê essa mania de diretor, perfeccionista e tal. Ela tem que se sentir oprimida para ela entregar um trabalho cheio de medo, cheio de entrega e etc. A Shirley Duvall já falou que foram ali os meses mais difíceis da vida dela, que depois das gravações, né, ela passou em depressão profunda, a saúde mental dela ficou debilitada pelos anos que se seguiram, ela se aposentou muito cedo, né, da carreira de atriz, e tanto é que depois de um hiato de 20 anos, em 2022 foi anunciado ia atuar num filme de terror chamado The Forest Hills. Agora você imagine o tempo que essa mulher podia ter atuado aí com todo o seu talento, mas a saúde e o trauma não deixaram. O penúltimo da lista, talvez um dos mais impactantes bastidores da história do cinema mundial, que foi em O Mágico de Oz, de 1939, do Victor Fleming. Mais um caso que é bastante irônico, que é um filme todo alegre, com uma mensagem bonita. Agora, o que a Judy Garland sofreu nesse filme, meu amigo? Não é brincadeira. Ela tinha apenas 17 anos durante as gravações. Então, cara, era uma dieta rigorosa, não podia comer nada, né? Era uma dieta à base de cigarro ali. Forçavam ela a usar medicamentos que deixariam ela acordada por horas e horas, porque muitas vezes as gravações duravam mais de 12 horas em um dia. E isso virou um inferno na vida da atriz depois, porque esse vício que ela acabou adquirindo, né, fez com que ela ficasse dependente de pílulas para dormir, por exemplo. O ex-marido da Judy Garland, né, muito tempo depois, o Sid Luft, ele escreveu em um livro de memória falando sobre a Judy e tal, ele revelando que ela disse para ele que na época das gravações, parte dos Munchkins, os anões, chegaram a assediar a Judy Garland naquela época. Ela tinha 17 anos. Sem contar, adivinha, né, a relação que ela tinha com o diretor, com Victor Fleming, que chegou a dar um tapa na cara dela. E isso, segundo relatos, é porque a Judy Garland teve uma crise de risos muito forte. O diretor ficou pé da vida e acabou agredindo ela. E eu vou te falar, tá? A Judy Garland foi a que mais sofreu nesses bastidores, no processo de gravação de Mágico de Oz, mas muitas outras pessoas envolvidas ali na produção, outros atores também passaram mal, tá? E o ciclo de Judy Garland se encerra lá em 1969, aos 47 anos, quando ela morre de overdose por conta de remédios antidepressivos.
Why don't you come along with us? We're on our way to see the wizard now. E por último, o drama musical sombrio Dançando no Escuro, do ano de 2000, que não é só sombrio na narrativa, na história não, tá? Nos bastidores também. Lars von Trier já é uma figura que, com o passar dos anos aí... Cara, eu gosto, tá, dos filmes ali do Lars von Trier, não gosto de tudo, mas a figura é complicada. A figura definitivamente fala, vale a pena você acompanhar os filmes desse cara? O Dançando no Escuro foi protagonizado pela Björk, né, que era muito conhecida na época por ser uma cantora, reconhecimento mundial, né? A Björk, depois desse filme, ela não mexeu mais com o cinema, ela não participou mais de projetos porque aquilo foi o suficiente para traumatizá-la, com exceção de, sei lá, participação aí no The Northman, que ela fez, sei lá, 30 segundos de cena, isso depois de muitos anos sem aparecer em filme. Em 2017, a Björk falou nas redes sociais, assim, abertamente, ela fez tópicos listando tudo que o Lars von Trier fez com ela na época das gravações. Ela não mencionou Lars von Trier, mas foi o único diretor dinamarquês ali na região, deixando bem claro que era ele. Ameaças, como por exemplo, o diretor teria dito para ela que no meio da noite iria invadir o quarto de hotel dela. Isso fez com que ela dormisse com outras pessoas e a tensão foi ficando cada vez pior nos bastidores. Em uma ocasião dos bastidores que o diretor insistia em tocar na atriz mesmo sem a sua permissão, ela pediu para que ele parasse e depois disso ele teve um surto, saiu quebrando cadeira, mesa. E não é difícil a gente encontrar diferentes relatos sobre o que aconteceu na época da gravação de Dançando no Escuro e o quanto Lars von Trier, assim como vários outros diretores que a gente mencionou aqui hoje, era obcecado pela sua protagonista. Bem, é isso. Esses foram 6 casos de filmes muito conhecidos e que deixaram as suas estrelas traumatizadas. Você já tinha ouvido falar desses casos? Já chegou a assistir os outros vídeos? Você conhece outros casos de filmes famosos aí, ou desconhecidos também, que tiveram bastidores lamentáveis e acabaram prejudicando a vida das suas estrelas? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.